Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Hoje, então, nós estamos aqui nesse dia 10 de janeiro de 2012, nesse nosso primeiro estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós estaremos lendo do verso de número 1 ao verso de número 11. Os irmãos me acompanhem visualmente. Diz assim o texto sagrado: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Curve sua cabeça, por favor. Senhor, obrigado pelo texto que lemos. Ajuda-nos nesta noite, que a tua graça, que a tua misericórdia possa estar sobre nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nesta noite estamos iniciando, Senhor, esse novo estudo dessa carta aos Filipenses, e queremos pedir que o Senhor possa conduzir cada terça-feira, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, as aplicações exatas para a nossa vida. Conduza-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Essa carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, é uma carta riquíssima. O assunto principal dessa carta é a alegria no Senhor. Paulo tinha uma relação muito íntima com a igreja de Filipos. É Paulo quem funda a igreja de Filipos. Os irmãos devem se lembrar do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo sofre aquela prisão junto com o seu companheiro, e eles louvam ao Senhor, e tem então aquele terremoto localizado e as cadeias são abertas. Naquele episódio, Deus salva o guarda daquela prisão, e enfim ali começa uma grande obra. A cidade de Filipos é uma cidade governada por Roma, e era uma cidade que tinha basicamente, os seus moradores eram oficiais que estavam na reserva do exército, oficiais que já tinham se aposentado no exército romano
Então, qual era a cidade em que eles escolheram como lar? A cidade de Filipos. Então, na sua maioria, os habitantes de Filipos eram habitantes que tinham a sua condição financeira tranquilos. Estavam recebendo, estavam na folha de pagamento ainda do exército romano e tinham uma certa segurança financeira. Quando o evangelho chega em Filipos, então, por meio de Paulo e Silas, e Deus faz aquele grande milagre, opera as grandes maravilhas que ali operou, os irmãos têm uma grande devoção, num bom sentido, uma grande obrigação cristã com um apóstolo. É os irmãos de Filipe que vão investir fortemente na vida de Paulo. Há um episódio em que Paulo vai pedir oferta para alguns necessitados, e Paulo deixa os irmãos de Filipos fora dessa lista, fora desse pedido. A questão é que os irmãos ficam sabendo que Paulo está arrecadando ofertas e entram em contato com ele e diz: olha, por que é que você está nos deixando fora dessa graça? Nós queremos contribuir com a obra de Deus. É algo inusitado. Alguém procurar o líder e dizer: por que foi que você não pediu dinheiro para mim ajudar na obra de Deus? Porque eu quero participar disso. Os irmãos de Filipos então entendiam que contribuir na obra de Deus era uma graça, era uma bênção do Senhor. Ter condições para contribuir, eles entendiam que era um dom de Deus. Se Deus está me dando, logo eu preciso contribuir com a sua obra, porque tudo que tenho é dele. Sendo assim, esses 2 primeiros versículos, eu espero que a sua Bíblia esteja aberta, Paulo já deixa bem claro que a carta é escrita por ele e por Timóteo. Então é os dois que vão fazer essas recomendações e instruir os irmãos acerca da alegria. O objetivo de Paulo é nutrir a alegria cristã na vida dos irmãos. É interessante observar essa ordem que o apóstolo indica no versículo de número 1 dos seus destinatários. Ele diz: olha, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Observem que Paulo coloca os santos em Cristo Jesus antes dos bispos e diáconos. Na maioria das versões, essa palavra bispos é a mesma palavra utilizada para dizer presbíteros e pastores. Então Paulo coloca aqui, diz que a carta não tem só o objetivo de ir aos líderes da igreja, mas a todos os irmãos. Agora, a ordem que ele coloca já nos indica um princípio muito importante. Ele não diz bispos e diáconos e aos santos. Ele diz aos santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Essa ordem é interessante, porque o apóstolo indica que os bispos e diáconos existem por causa dos santos, e não os santos por causa dos bispos e diáconos. Hoje em dia, parece que essa ordem está invertida. Parece que a igreja existe para manter os caprichos dos seus pastores, dos seus líderes. E o que vemos é um show da fé, um show de petição, um show de exploração dos fiéis. Quando, biblicamente, o apóstolo deixa bem claro que os bispos e diáconos existem por causa dos santos. Nós, líderes, todos nós que estamos aqui, presbíteros, diáconos, líderes, pastores, regentes, líderes, não importa em qual área, estamos aqui para servir a igreja e não sermos servidos.
Esse é o princípio que o apóstolo quer apontar nessa construção gramatical que ele faz aqui. Nós estamos aqui para servir e não ser servidos. Então, devemos arregaçar as mangas e colocar a mão no arado, porque foi para isso que Deus nos chamou. Deus te chamou para essa função, faça ela com muito prazer e com o seu melhor, porque essa é a expectativa que Deus tem de nós. Deus te chamou para pregar a sua palavra, cuidado, se aprofunde o máximo que você puder, estude o máximo que você puder, porque Deus não abaixa a sua cerca para ninguém. Ele quer que você dê o seu melhor. Deus te chamou para louvar, dê o seu melhor. Deus te chamou para tocar, dê o seu melhor. Nunca pense que as pessoas estão aqui para te servir, e sim você, que tem uma responsabilidade, está aqui para servir a igreja de Jesus Cristo. Sendo assim, Paulo, nessa sessão, do versículo de número 3 ao versículo de número 11, ele vai falar sobre a verdadeira comunhão que podemos encontrar no corpo de Cristo. Qual é a sua ideia de comunhão? Algumas pessoas têm uma ideia muito deturbada acerca desta palavra comunhão. E alguns termos bíblicos têm perdido o seu sentido original nesse evangelho moderno. Muitos termos que deveriam ser tomados muito mais a sério é tido de qualquer forma. Por exemplo, o termo louvor. Pessoas acham que qualquer barulhinho numa caixa de som hoje em dia e qualquer gritaria é louvor a Deus. Então esse termo tem perdido o sentido bíblico real do que é o louvor, a adoração. Algumas pessoas acham que só fechar o olho na igreja, levantar a mão, derramar 2 lágrimas, falar 3 palavras em línguas estranhas, pronto, ele está adorando a Deus. São termos que têm perdido o sentido real bíblico do que realmente significa. E esse termo comunhão também. E Paulo aqui nesses versículos ele vai nos indicar qual é a verdadeira comunhão. Comunhão não é almoçar junto, andar junto. Isso são frutos da comunhão. Mas o que é que significa de fato comunhão? Essa palavra comunhão significa ter algo em comum. Qual é então o princípio primordial para que eu possa ter comunhão com alguém? É ter Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Isso é o algo principal, é a principal coisa que nos une. A principal condição que nos une nesta noite é o fato de que eu e você temos o mesmo Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nenhum de nós fizemos nada diferente para tê-lo. O que eu precisei fazer para ter Cristo como Senhor da minha vida foi o mesmo que você teve que fazer: crer que Ele morreu na cruz por nós. Isso nos une. Isso é o elo que nos une, isso é o que nos faz ter comunhão em Cristo Jesus. Agora, essa frase simples e essa definição simples não significa que é rasa, pelo contrário, é muito profunda. E é isso que o apóstolo vai nos dizer, vai nos mostrar, nos revelar nesses versículos. Ele utiliza então 3 ideias para mostrar o que é uma verdadeira comunhão. Ele vai utilizar a ideia da lembrança na memória, da presença no coração e da presença na oração. Como é que ele, Paulo, estando em Roma, porque Filipenses é uma carta que ele escreve da sua prisão domiciliar em Roma, como é que ele pode, estando em Roma, e os irmãos lá em Filipos, como é que ele pode ainda assim ter comunhão com os irmãos? Aqui nós já podemos, por inferência, dizer que a comunhão que temos em Cristo Jesus não significa estarmos perto sempre.
A comunhão em Cristo Jesus não depende do espaço geográfico, depende do amor que Cristo colocou nos nossos corações.